Amigos do História Santos Podcast, você que tem rede social, que assiste que com frequência, tá dando uma lida ali no teu Twitter, no teu Instagram, né? Vendo vídeos aqui no YouTube, você deve ter se deparado já com declarações de torcedores do Vasco. Eu respeito todo e qualquer tipo de manifestação, mas dizendo, ó, a torcida do Santos vai se voltar contra o time. Se a gente meter um gol nos primeiros 15 minutos, os caras vão se voltar contra o time. Ó, estamos em crise, ó, a gente tem mais time. Isso. Obviamente, que isso é natural no futebol. E é até bom no futebol, né? Os caras acreditam no time deles, né? Que deixou a zona do rebaixamento. Mas será que isso pode ter um efeito contrário pro próprio Vasco da Gama? Será que estão menosprezando ou aprenderam a menosprezar muito o Santos por causa dos péssimos rendimentos esportivos nas últimas competições? Será que não perceberam que o Santos vive um momento delicado, porém o mais importante e o mais concentrado dos últimos 2 anos e quase 10 meses? Quero debater isso com vocês nesse conteúdo. Like no vídeo, inscreva-se e ative as notificações se não for inscrito, tá? Bora lá. Eu particularmente uso muito o Twitter e posto algumas coisas, mas o meu Twitter pessoal, Fabiano Fará, com H no final, mas leio muitas coisas e ali no Twitter, óbvio, a gente tem que saber, né, separar as coisas. E eu vejo muita manifestação de torcedores do Vasco e não tenho nada contra esse tipo de manifestação, tá? De que o Vasco tem mais time que o Santos, de que o Vasco vem num momento melhor que o Santos, de que o Vasco tem uma estratégia para vencer o Santos, de que o Vasco vai vencer o Santos, vai lutar mais por vaga na Sul-Americana do que contra o rebaixamento, de que a fase no Vasco é diferente, de que isso e aquilo tal. O que me incomoda um pouco é o fato e o torcedor faz isso, e muitos dos Santos também fazem isso com outras equipes, de tratarem o Santos da maneira como tratam, como mais um time ali que está lutando contra o rebaixamento, um time na má fase, e menosprezam a força que tem o clube, né? E talvez não tenham conhecimento de que pessoas que estejam hoje no futebol comandando, como o Marcelo Fernandes, o Carlito Macedo, né? De que essas pessoas têm identificação com o clube, que elas sabem, né, o quanto foi sofrido ver o Santos fora das principais competições de disputas por títulos nos últimos 2 anos e 10 meses. O que essas pessoas talvez não saibam, e o torcedor do Santos está se manifestando de maneira bem legal, não está respondendo, não está criando atrito com os torcedores do Vasco da Gama, está ficando quieto nas redes sociais. Observa, óbvio que tem um ou outro que vai lá, responde e tal, mas eu acho que esse é o caminho. A gente só deixa os caras falarem, é só observar. Isso sim, no futebol, é combustível para o Santos. O Santos não é só mais um time lutando contra o rebaixamento. O Santos é uma vítima de uma gestão desastrosa desportivamente também. Então, o reflexo de você não valorizar o futebol profissional e tê-lo como despesa está vindo agora, né? E esse boleto, já que gostam muito de boleto, ele pode ser o mais caro da história do Santos. E para salvar o Santos do rebaixamento, a gente já rodou por tantos técnicos, né? Valorizamos tantos técnicos estrangeiros, nada contra, tem uns muito bons realmente, tantos treinadores que tinham grife fora tal, e o Santos nesse período valorizou pouco o que é da casa. Pelo contrário, o Santos se desfez de muita coisa que era da casa, né? Que é identificada com o clube. E a chegada do Galo trouxe um pouquinho mais dessa necessidade de identificação com o Santos, de pessoas que circulam na cidade, de pessoas que estão ali próximas ao torcedor, que dão a cara à tapa. Então o momento que o Santos vive, pelo que eu vejo dos bastidores, é totalmente diferente. Eu entendo a euforia dos torcedores do Vasco, eu entendo essa pegada de que o time está numa crescente, de vislumbrar coisas melhores, eu entendo, mas o Santos também está nessa pegada. O Santos pode mostrar contra o Vasco da Gama, inclusive o Santos venceu o Vasco da Gama no primeiro turno lá no Rio de Janeiro. E o Santos não chega como favorito. Não, realmente não chega como favorito contra o Vasco. Pela sequência dos últimos jogos, se você pegar, né, o Santos não engatou uma boa sequência como o Vasco já engatou na competição, por isso que saiu da zona do rebaixamento, né?
o Vasco cumpriu o dever de casa com jogos atrasados, tal, fez tudo, cumpriu a cartilha certinha. O Santos demorou, tardiamente mexeu, né? Teve erros na caminhada do brasileiro e correções de rotas tardias, porém corrigiu, né? Na minha visão. E hoje essa identificação do Marcelo Fernandes com o elenco com o Marcelo Fernandes, esse grupo fechado, ele pode entregar para o Santos, para o torcedor do Santos, algo que a gente espera, que é a permanência na primeira divisão. E o Vasco da Gama é uma final de Copa do Mundo, não tem jeito, né? São equipes que brigam pelo mesmo objetivo, permanecer na Série A. O Vascaíno pode até sonhar mais com Copa Sul-Americana, tá? O Santos hoje briga para permanecer na primeira divisão, para não ser rebaixado pela primeira vez na história, em 111 anos de história. É saudável até, os torcedores do Vasco, com respeito, podem falar o que quiserem, mas o que é preciso é tratar o Santos com respeito, porque essa camisa é a mais pesada do mundo. Essa camisa, ela faz acontecer, tá? Então, espero que seja um jogo bem aberto na Vila Belmiro. A energia do torcedor vai ser passada para os jogadores, né? Na véspera, naquele treino rachão que vai ter lá no campo de jogo na Vila Belmiro, com portões abertos. Inclusive, dá uma olhada no site do Santos, santosfc.com.br, que tem toda a regra para o torcedor, como que ele pode entrar, de que forma ele pode entrar, até que horas pode entrar, quantos podem entrar também, né? Se eu não me engano, vai ser a partir das 9, aberto o portão, e o treino começa às 10. Vai ser um treino de 30, 40 minutos, né? Não mais do que isso, mas é para o jogador sentir que o torcedor está com ele. Então, é aquele negócio. Vamos esperar, é a bola que vai dizer, é o campo que vai dizer, né? Se realmente o Vasco vive um bom momento ou vai ter que também se reconstruir, correr demais para não cair. Se o Santos está numa crescente ou se o Santos continua instável, né? E vai continuar correndo risco de rebaixamento vergonhoso. É a bola que vai dizer. Nas redes sociais, meu amigo, ninguém marca gol, tá? Ninguém arma o time, ninguém escala o time e ninguém vence esse jogo. Essa é a verdade. Mas eu queria colocar isso para vocês até para abrir um debate e pedir para o torcedor do Santos: não se manifeste. Vamos respeitar o nosso adversário, respeitar a torcida do Vasco que vai estar na Vila Belmiro, para que a gente não seja prejudicado, tá? Lá na frente, porque nós vamos precisar da Vila Belmiro. Vamos precisar da Vila Belmiro para a sequência dessa caminhada. Respeite o torcedor do Vasco e ao final do jogo, se vencermos, e eu acredito numa vitória do Santos, a gente tem que comemorar bastante. Inclusive, eu acredito também que o Santos deixe a zona do rebaixamento nessa próxima rodada com uma vitória sobre o Vasco da Gama. Eu estou falando, é a minha opinião, tá? A sua está aqui no comentário. Como vascaíno, acredito que o Vasco vai vencer e vai disparar para uma vaga na Sul-Americana. Eu acredito no Santos, e aí se deixarem o Santos sair da zona do rebaixamento, meu amigo, o Santos não volta mais para lá. Aí o Santos permanece na primeira divisão. Esta é a minha visão. A sua está aqui no comentário. Um abraço e até o próximo conteúdo. Valeu.